Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu dei uma notícia um tanto quanto triste, que provavelmente todo mundo já tá sabendo, né? O Pirula, ele teve um AVC. Pra quem não conhece, o Pirula, ele é um criador de conteúdo das antigas que fazia vídeos sobre biologia e ciência na internet. E ele ficou muito conhecido por aparecer bastante nos vídeos do Jovem Nerd, nos comentários do Nerdcast. E isso fez com que o Pirula ficasse, tipo, muito gigante na internet por muito tempo. Só que de uns anos pra cá o Pirula deu uma sumida. E agora ele voltou com vários projetos e tá pegando muito sucesso. Um desses projetos, por exemplo, é o podcast dos Três Elementos. Ele tava apresentando o Flow recentemente também. Então ele é um cara muito carismático, é um cara muito gente boa. É uma pessoa que é muito querida. E recentemente, né, ele teve esse AVC, acho que foi domingo passado que ele teve um AVC, então vai fazer mais ou menos uma semana que ele tá em cuidados. E basicamente, né, tipo, ele tá na UTI agora e a gente não sabe muito bem quais vão ser as respostas do corpo dele. Pelo menos ainda não tem nenhuma informação sobre isso, né? E a gente espera que ele consiga voltar e fazer os vídeos dele e dar as opiniões dele, porque esse cara, né, ele tem um cérebro muito bom, ele é um cara muito esperto, muito inteligente, ele tem um conhecimento muito vasto em relação à biologia e outras coisas mais, né? Que é o tema principal dele, é um cientista de fato, sabe? E ele protagonizou muitas tretas bizarras na internet, com o Nando Moura principalmente, né, que foi o maior rival dele, e o Nando Moura venceu, de certa forma, essas brigas, né, porque basicamente o Nando, ele conseguiu pegar e fazer com que a internet visse o Pirula como uma pessoa errada e tal, na época, e isso fez com que o Pirula até mesmo sofresse ataques, né. Tem um vídeo, eu não sei se vocês encontrariam esse vídeo hoje, do Pirula andando na rua e os caras indo lá encher o saco dele, xingar ele e outras coisas mais. O Pirula é uma pessoa que já fez alguns vídeos sobre bullying, sobre outras coisas mais, né? Como ele sofreu bastante com isso na infância dele. São vídeos bem interessantes que falam sobre isso e ele já foi crítico também em relação até mesmo posicionamentos da internet, das redes em relação a esse bullying, né? E na época que ele brigou com o Nando Moura, ele simplesmente resolveu parar de falar sobre isso, não se envolver mais com ninguém, não responder mais ninguém e a vida seguiu, né? O próprio Nando Moura fez um vídeo recentemente falando sobre o Pirula e pedindo que as pessoas fossem lá no site do Pirula doar dinheiro, né? Falando que sobre religião, né, sobre você querer o bem do outro e assim por diante. Então ele manda a galera fazer doações, né, para ajudar o Pirula nessa hora, mas não é só de coisas boas que a gente tá vendo essa situação não, né? Embora tenha muitas pessoas fazendo boas doações e ajudando o Pirula ao ponto de que o site dele caiu, e eu espero que ele consiga um dinheiro bom para pelo menos se aposentar, porque, pô, é complicado, cara. Tem muita gente que tem AVC e fica em estado vegetativo, né? Então, tipo, ele nunca mais conseguiria voltar pro trabalho dele ou alguma coisa do tipo. Inclusive, o Pirula, ele foi socorrido bem rápido. Ele tá recebendo o melhor tratamento que pode ter no mundo, segundo os Três Elementos. Então pode ser que o Pirula ele fique bem o suficiente para voltar o mais rápido possível mesmo, né? Mas vamos pensar que quando acontece um AVC, geralmente a pessoa tem algumas sequelas, né? Seja perder parte da fala, seja perder parte dos movimentos do corpo e assim por diante. Uma pessoa famosa que sofreu um AVC também foi o Fênix, né? Um criador de conteúdo que faz parte do Flow Games hoje. E você vê como o Fênix, né, tipo, conseguiu superar esse problema. E tem vídeos antigos do Fênix que perdeu o poder da fala, né? Ele não conseguiria mais falar, mas ele conseguiu através de fonoaudiólogo em muito tempo de terapia e tal, conseguiu falar de novo e hoje ele consegue expressar as opiniões dele, falar normalmente, né? Consegue ter uma vida normal, vamos dizer assim. Mas, bom, demorou muitos anos, então muitas pessoas estão preocupadas com isso, porque o Pirula, ele depende do canal dele para sobreviver. E basicamente ele não vai poder utilizar o canal dele talvez por anos, né? Se for acontecer algum caso parecido com o do Fênix. Esperamos que não, né? Mas se acontecer, ele vai precisar desse dinheiro, então as pessoas estão fazendo muitas doações. E eu espero que ele se aposente de fato, mas que ele não deixe a internet, que ele continue falando sobre as coisas que ele fala, e é muito importante. Mas nem só de coisas boas, fica a internet. Eu não vou pegar e mostrar os posts pra vocês, porque são posts bem nojentos e bem horríveis. Mas se você for entrar
nas notícias que estão na Globo, em canais, sabe, tipo, que não são da internet, né, canais que são abertos para o público, tipo, que as pessoas que não conhecem muito bem esse ecossistema de internet entram, tipo, sem ser páginas, por exemplo, de YouTubers, do Jovem Nerd, coisa do tipo, você entra na página da Globo, você vai ver várias pessoas fazendo comentários dizendo que isso aconteceu por causa da vacina. Sim, tem gente que tá politizando em cima disso. Essas pessoas, eu só posso dizer uma coisa: essas pessoas já perderam sua humanidade há muito tempo. Essas pessoas perderam completamente a humanidade. E assim, falar pra vocês, diante de uma situação dessas, se a coisa melhor que elas têm pra dizer é isso, mano, só posso falar que é o tobogã pro inferno, mano, quando essas pessoas morrerem. Porque não tem outra coisa. A vacina, ela ajudou as pessoas, ela salvou vidas, ela acabou com a pandemia, basicamente, né? E obviamente, a chance de você pegar e ter um AVC tendo a doença era muito, 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 muito maior do que qualquer chance que a vacina pudesse trazer. Você pode entrar em qualquer site de estatísticas e ver que não aumentou números de casos de AVC de 2020 para cá. Aliás, de 2015, 2010 para cá, antes da pandemia, né? Você pode ver que não aumentou, não é difícil você encontrar essas informações. E além disso, né, tipo, meu irmão, pegar e politizar, dizer que a vacina não funcionava e outras coisas mais é bizarro, mano. É bizarro, é tipo bizarro, bizarro mesmo, porque a gente viu isso acontecer. A gente viveu isso, sabe? A gente viveu a pandemia, a gente passou por isso, todo mundo foi vacinado e tal. E como eu disse, né, quem teve a doença teve maior chance mesmo, né? Então, se você for ver, teve um aumento ali em 2020, 2022, mais ou menos, que foram épocas, inclusive, que a gente não tava com a vacina. E que esse discurso anti-vacina, inclusive, matou milhões aqui no Brasil. Porque, meu irmão, várias pessoas estavam numa negação absurda, falando como se não existisse essa doença, como se não precisasse de máscara e coisa do tipo, e isso foi se espalhando, espalhando. Muitas pessoas perderam entes queridos no meio dessa doença absurda. Muitas pessoas perderam, muitas pessoas, todo mundo tem um parente, um familiar. Eu conheço pessoas que faleceram, inclusive pessoas que eram negacionistas faleceram, né? Tipo, essas pessoas achavam que podia trabalhar e que não tinha problema nenhum, aí foi, pegou doença, quando viu, foi pro hospital e a morte era muito rápida, né? E aí, sei lá, mano, pegar e negacionar isso, falar que isso não é real e chegar e meter o louco, sabe? Falar hoje que o Pirula teve um AVC por causa disso. Vamos lá, é uma questão de saúde, mano. Tipo, cada corpo é um corpo e tem pessoas que, infelizmente, sabe, vão ter doenças e outras não. É normal você ter diferenças, pessoas que vão ter mais cedo, que nem o Fênix, que teve um AVC mais cedo, ou o Pirula, que teve com 45, 42, 43 anos, ou fulano de tal, que vai ter com 80, ou ninguém, alguém que nunca vai ter, entende? É uma doença muito cruel, acho que todo mundo já perdeu alguém. A minha avó, por exemplo, morreu de AVC, infelizmente. Ela teve outros problemas, mas foi basicamente isso que causou, né, a morte dela. E é muito triste você perder uma pessoa por causa disso. E as pessoas pegando e falando dessa dor e para ganhar like na internet, ganhar visualização. Essas pessoas só se perderam há muito tempo. E é lamentável pensar que tem várias pessoas que seguem essas pessoas. Na verdade, uma dessas pessoas é o Chif, né? Ele fez um comentário sobre isso na internet. E ele, cara, é um cara que, sinceramente, sempre pegou e flertou com isso, né? Com arrumar as tretas mais absurdas pra ganhar os hates mais absurdos e ganhar as visualizações disso, né? Sempre foi um cara que andou muito nessa corda e não me surpreende vir dele um desses comentários, né? Mas assim, o mais surpreendente é ver várias pessoas batendo palma, confiando e acreditando nisso, sabe? Falando que é isso mesmo. Que hoje, em 2025, indo pra 2026, a gente ainda tá discutindo isso. Mas eu também, né? Não dá pra. É o mais triste, mano, é que você pensa, né? Na época, as pessoas já discutiam e a gente viu a eficácia. E aí essas pessoas não tinham tanto valor, não tinham tanta força, não tinham tanta voz. Hoje, anos e anos depois disso, as pessoas continuam falando, só que a gente tá deixando de discutir isso, sabe? Mas essas pessoas vão continuar falando pelo resto da vida. E daqui 20 anos vai ter muita gente, que nem, por exemplo, a galera que acredita em terra plana, acreditando nessa parada, sabe? Falando, realmente dava AVC, sabe? E tipo, caraca, mano, que viagem, né? Que viagem essa parada. Tipo, é aquele momento que você fala, mano, traz aí o meteoro, pelo amor de Deus. Já é a segunda vez nessa semana que eu espero que o meteoro caia. E assim, sério, mano, tipo, sei lá, mano, não sei, dá um sentimento ruim, um sentimento de falta de esperança.
de ver que as pessoas estão tão desumanizadas assim, sabe? Que a gente não é mais humano, basicamente. A gente virou números dentro de um computador em troco de likes e postagens tóxicas e tal. E não, essa postagem do WhatsApp não foi no seu PC, desculpa, foi no meu, e é isso. Vou lá ver o que me mandaram de mensagem. Um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois.